Alô você, nós estamos começando aqui mais um episódio do Arivalcast. Todo mundo já sabe, eu sou Arival Dias Casimiro, pastor aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, e nós estamos sempre aqui nos encontrando pelas redes sociais com esse que é o pior podcast do Brasil. E hoje nós estamos aqui, novamente aqui, né, por conta do congresso, do 6º Congresso de Avivamento e Reforma Espiritual, e também por saber que o pastor Hernandes, ele é um apaixonado por esse assunto, né? Ele é uma pessoa que tem orado por isso, tem pregado em cima disso. Então, o pastor Hernandes está aqui conosco. Pastor, seja bem-vindo. É um privilégio, Arival, estar mais uma vez aqui no seu Arivalcast, coisa internacional, hein? Parabéns. Tá bom, obrigado, pastor. O tema é o tema que a gente desenvolveu aqui nesse livro, né? Um tema baseado no pensamento do Jonathan Edwards, né? Quando ele fala sobre que o avivamento é luz na mente e fogo no coração, né? Eu acho que a gente tem que trabalhar a inteligência e, ao mesmo tempo, o coração. O pastor Hernandes vai falar sobre isso, que ele é um especialista nesse assunto aqui. Nós vamos ter tempo para conversar sobre isso. Rapidamente, né? Eu quero falar aqui sobre os 2 patrocinadores que restaram, né? Porque os outros todos abandonaram por decadência aqui do podcast. Então nós temos aqui a Oni Big Media, né? Que desenvolve criadores de conteúdo. Eu reputo, né? O pastor Hernandes também sabe. É uma das melhores empresas hoje de inteligência nessa área de conteúdo de internet, de YouTube, etc. Inteligência digital. Eles são ali de Belo Horizonte e eles tomam conta hoje de grandes ministérios, né? O seu ministério, o Ministério de Pinheiros, igrejas, né? Etc. Então, eles orientam você, porque tem todo um trabalho, se você quer se lançar nessa área, a sua igreja, você como pastor também, precisa ter uma orientação técnica, né, de inteligência nessa área. Em segundo lugar, a Porte Contábil, escritório de contabilidade e consultoria empresarial. A Porte Contábil atua no mercado há mais de 20 anos e está sempre aqui conosco. Eles atendem empresas de comércio, prestadores de serviços e também indústrias, tá certo? Então, grava aí, Porte Contábil, escritório de contabilidade e consultoria empresarial. Se você deseja ser um patrocinador e dar visibilidade à sua empresa, né, aqui conosco, seja um patrocinador aqui do Arivalcast, tá bom? Deus abençoe você. Pastor, privilégio ter o senhor aqui. Eu sei que a sua agenda é extremamente complicada, mas você está vindo agora de aí pelo menos 2 ou 3 semanas de descanso. Está bem bronzeado, você viu? descansado. Não é bronzeadinho? Eu tô, Barão. Mas eu sei, você sabe também que eu gosto muito de caminhar na areia, é muito bom, né? É bom. É bom. Principalmente caminhar no início da manhã e no final da tarde, né? É desse jeito. Pastorzão, a pauta nossa aqui é o que não é e o que é avivamento. Boa. Porque esse é um assunto que empolga, nós estamos nos preparando, né? Agora, de 4 a 7, nós teremos aqui a nossa 6ª conferência, ou 6º Congresso de Avivamento e Reforma Espiritual. A gente tem persistido, né? A gente tem perseverado nesse tema. Eu creio que esse tema tem empolgado também pastores de outras denominações. A própria Igreja Presbiteriana do Brasil também está empolgada com esse assunto aí. Eu acho que esse assunto aí, nesses próximos anos, vai ser um assunto muito debatido e buscado dentro das igrejas evangélicas brasileiras. Então, pastorzão, fala para nós aí. Então, primeiramente, dizer que esse assunto foi um assunto de pauta muito presente na igreja na década de 90, e é muito bom você saber que 30 anos depois, esse assunto tem voltado à tona com muito interesse, e é muito bom ver a igreja debruçada sobre esse tema, né? O que não é avivamento? Primeiro, avivamento não é algo que a igreja promove. Certo. Então, a igreja busca, a igreja prepara o caminho do Senhor, mas a igreja não agenda. Não fabrica, né? Não fabrica, é uma obra de Deus.
Segundo, avivamento tem sido confundido por muitos como campanhas evangelísticas. Certo. A campanha evangelística é endereçada ao incrédulo. Certo. O avivamento é endereçado aos crentes, aos salvos, aos que já estão salvos pela graça. É reavivar o que já tem vida. Né? Terceiro, o avivamento tem muita gente que confunde com o estilo de culto. A igreja agora está mais animada, agora tem todos os instrumentos. Bate palma, levanta a mão. Como se isso fosse avivamento. Não, isso não é avivamento. O avivamento não pode ser ensaiado pelo homem. É uma obra sobrenatural e soberana do Espírito Santo de Deus. Bom, o que é avivamento? Não sei se nós vamos tratar disso agora. Avivamento, como já foi colocado aqui, é uma obra de Deus. Né? É preciso preparar o caminho do Senhor para que ele se manifeste. Então, é preciso que haja arrependimento, é preciso que haja confissão de pecado, é preciso que haja busca pela oração, a busca da santificação. E como resultado desta preparação, Deus pode, não é que Deus necessariamente vai fazer isso, porque avivamento não é uma coisa em granel, né? A gente tem momentos da história onde Deus visitou a sua igreja. Pastor, esse é um ponto importante que você está colocando aqui, porque alguns pastores, né, e alguns comentaristas, tem aqueles que são a favor do avivamento e às vezes exageram na interpretação bíblica. Exato. Mas existem aqueles também que, no afã de dizer que não há mais avivamento, eles também, de uma certa forma, eles tentam negar a veracidade de alguns textos da palavra de Deus. Então, avivamento hoje tem fundamentação bíblica? Eu tenho convicção de que sim, eu gostaria de fundamentar isso. Primeiro, vamos começar com Joel capítulo 2, né, que o Senhor promete derramar o Espírito Santo, né, sobre os jovens, sobre os velhos, sobre servos e servas. São promessas que se cumprem lá em Atos. Quando se cumpre em Atos 2, o que Pedro diz no seu sermão? Esta promessa é para vós, para os vossos filhos, para aqueles que ainda estão longe, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Então, me parece que a promessa, ela não tem um limite de esgotamento, ela avança para dentro da história da igreja até Jesus voltar. Então, todas as gerações futuras podem se agarrar nesta promessa de que essa promessa é para nós também. E quando você olha o testemunho da história, você vê exatamente isso. Então você tem avivamento do século XII, avivamento no período da Reforma, no século XVIII, no século XIX, no século XX, no século XXI. Então, nós temos a história como nossa pedagoga nos mostrando que essa é a melhor interpretação desse texto. Existem vários textos, tanto no Antigo Testamento, né, principalmente no Antigo Testamento, no caso de Ezequias, de Josias, no caso de Neemias, que demonstram ali que houve uma manifestação especial do Espírito Santo. Atos 2, por exemplo, é um texto referencial, porque esse texto, segundo Jesus Cristo mesmo, é o texto que cumpre a promessa, né? As promessas, né, do derramado do Espírito Santo, quando o Espírito Santo vem ficar definitivamente conosco na igreja. Agora, alguns que negam o avivamento, eles dizem o seguinte: não, esse texto não tem mais nada a ver com a gente hoje. Outros dizem o seguinte, eu estou colocando aqui o pastor Martin Lloyd Jones, diz, não, esse texto aqui é um texto que revela que se a igreja orar, se a igreja buscar, haverá não uma descida novamente do Espírito Santo, porque o Espírito Santo já está com a igreja. O crente já está selado com o Espírito Santo. Doutrinariamente, a gente não discute. Não estamos falando aqui de segunda bênção. Nós estamos falando de um revestimento de poder. Aquilo que o Dr. Martin Lloyd Jones chama de batismo de fogo. Como é o senhor acha, por exemplo, que essa é a minha interpretação, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, serve tanto para registrar que é um ato irrepetível da descida do Espírito Santo, mas ele tem sido um modelo durante a história da igreja para avivamento. Tanto isso é verdade que Atos 2 é único, como o Calvário é único. Sim. O Pentecostes é único, como o Calvário é único. Isso a gente não discute. Não discute, está fora de discussão. Porém, a repetição
do aspecto de que uma visitação poderosa do Espírito Santo ocorre lá em Atos 10, em Cornélio, ocorre lá em Atos 19, em Éfeso, e ocorre ao longo da história da igreja, e a história da igreja tem exemplos abundantes. São mais de 2000 anos de história. Abundantes para nos mostrar isso. Então, eu acho que fazer uma afirmação de que, porque o Espírito Santo veio em Atos 2, e não tem mais novos derramamentos do Espírito, nesse sentido, do conteúdo da promessa de Atos 2, é negar os fatos da história. Pastor, vamos esclarecer bem isso, porque o nosso ouvinte inteligente aqui, eu acho que, como está colocado lá em Atos 2, um padrão foi estabelecido. Quando o Espírito Santo vem, e a partir de Atos 2, quando Pedro faz o primeiro sermão, fica claro ali que todo crente, a partir de agora, ele recebe o Espírito Santo no ato da conversão. Sim. Não é isso? Ninguém pode dizer Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. Sem Espírito Santo não tem conversão. E o que você acha de Efésios 1, 13 e 14? Explica pra gente ali. Porque depois que ouviste o Evangelho, quer dizer... Selados. O recebimento do Espírito Santo da pessoa. Então, deixa eu dizer uma frase. Veja, uma coisa é ser habitado pelo Espírito, certo. Outra coisa é ser cheio do Espírito. Sim. Uma coisa é ter o Espírito presente, outra coisa é ter o Espírito presidente. Todo salvo tem o Espírito Santo. Se ele não tem o Espírito Santo, ele não é salvo. Pois é, mas isso aí, para a gente entender bem, e aí o Dr. John Stott, porque o Dr. John Stott tem aquela briga com o Dr. Martin Lloyd Jones. Tem. O Dr. John Stott tem razão quando ele fala o seguinte, em Atos 2, os apóstolos foram cheios do Espírito Santo, mas os primeiros convertidos, eles receberam o perdão e a pessoa do Espírito. Então, a partir daquele momento, fica estabelecido que o Espírito Santo vai ser recebido pela pessoa na regeneração. Sim, o ponto não é esse. O ponto que não, se mas recebe... Esse é um ponto fundamental que a gente não abre mão. Você, nós pregamos, claro. O cara levantou a mão, já falaram um apelo aqui, né? O cara se converteu, ele é selado com o Espírito Santo. Isso é uma coisa. Outra coisa... Isso dá garantia para ele da sua salvação. Salvação. Quando, na verdade, nós estamos falando aqui, às vezes é questão semântica. Certo. Porque, veja bem, quando você usa a questão, por exemplo, do batismo com o Espírito Santo, que foi uma linguagem usada lá, João Batista, ele batizará com o Espírito Santo e com fogo. Tem gente que acha que esse batismo com o Espírito é a segunda bênção. É uma segunda bênção que é comprovada pelo falar em outras línguas. Nós temos o entendimento de que a evidência da plenitude do Espírito Santo, conforme Lucas 24:49, conforme Atos 1:8, a evidência desse revestimento é poder para testemunhar. Então, no momento que a pessoa creu, ela foi selada com o Espírito Santo, ela foi regenerada pelo Espírito Santo, ela é habitada pelo Espírito Santo, ela tem o Espírito Santo, mas nem todas as pessoas que têm o Espírito Santo, elas estão cheias do Espírito Santo. Sim. Então, eu acredito que esse termo batismo, ele é depois muito mais usado com plenitude. Certo. E a plenitude de ontem não serve para hoje, é por isso que o verbo está lá, enchei-vos, está no presente contínuo. Certo. Enchei-vos do Espírito. Diferente daquele termo de João 2, enchei d'águas talhas. É para encher uma vez só e nunca mais lidar com isso. Aqui não. Eu sou cheio do Espírito Santo hoje, amanhã eu preciso ser cheio de novo. E mês que vem, idem. E sucessivamente. Então, é o seguinte. Todo crente, ao ser regenerado, ele recebe a pessoa, o Dorian do Espírito Santo. Ele é batizado do Espírito Santo no sentido de que ele passa a ser habitação do Espírito Santo. Pelo Espírito no corpo. No corpo. Pronto. Ali está resolvido. Atos 12:13. Agora, no processo de santificação, que começa com a regeneração, você escolhe chamar, o cara começa a vida dele. Nesse percurso, ele vai ter experiências, eu estou colocando experiência no bom sentido da palavra, de enchimento do Espírito Santo. Por exemplo, Atos 4. Quando 4:31. Eles são proibidos de pregar, eles vão lá, oram em cima da palavra de Deus, oram reconhecendo a soberania de Deus na obra de Cristo. E ele diz, nós vamos agora continuar pregando.
E o senhor faça o que o senhor quiser. E diz o texto lá que eles foram cheios do Espírito Santo. Yeah. E isso, pastor, tem sido considerado no percurso da história como momentos em que a igreja, para pregar o evangelho, diante das ameaças do mundo, ela é revestida de poder. É isso que é avivamento? Veja bem, é isso que eu entendo que o Dr. Mark Lloyd Jones ele tem razão nesse ponto. Certo. Qual é o ponto? É que, para Mark Lloyd Jones, quando você fala na promessa do Pai, permanecei na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Certo. Quando Jesus traz, quando o assunto vem à tona em Atos 1, 4, falando do batismo com o Espírito Santo, da promessa do Pai, e os discípulos em dúvida perguntando, o que é isso? Vai ser nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? O reino de Israel não vos compete saber, nem tempos, nem épocas, nem cronos, nem cairóis, que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre o vosso Espírito Santo. Para quê? Para testemunhar. Então, sempre que houve avivamento, os chamados avivamentos clássicos que nós entendemos, e você pode muito bem pontuá-los na história, né, como aconteceu em 1789, lá na Inglaterra, como aconteceu em 1857, 59 nos Estados Unidos, como aconteceu em 1904 no País de Gales, como aconteceu em 1907 na Coreia, como aconteceu em 1966 em Quacisabanto. É um evento que não pode ser uma coisinha... Não, é uma coisa que acontece. Certo. Que o mundo todo fica sabendo. É inegável. Do ponto de vista histórico, do ponto de vista espiritual. Inegável. Aconteceu e pronto. Então, ali acontecem coisas extraordinárias no sentido do poder do Espírito Santo para pregar, para testemunhar, de conversões abundantes, né, de coisas gloriosas acontecendo, de acerto de vida, de santificação do povo, Pastor, de temor de Deus. Boa sua palavra. Me dê aí 4 ou 5 evidências de que está acontecendo um avivamento. Quais são os sinais? Sinais. Primeiro sinal é fome de Deus, no sentido de oração. Certo. Fome da palavra de Deus, no sentido de busca da palavra. Terceiro, santidade de vida. Certo. Quarto, paixão pelas almas. Quinto, um forte envolvimento de socorro. Amor cristão. Amor cristão. Então, muda a vida, muda o casamento, muda a família, muda a comunidade local, muda a agenda da igreja. Agora eu pergunto, é provocativa essa aqui. Você acha que a gente está precisando disso hoje na igreja? Desesperadamente. Desesperadamente, porque, na verdade, o eclesiasticismo tomou muito conta das igrejas. Certo. Então, nós somos, assim... eclesiásticos demais no sentido até de agenda da igreja. Certo. Comemora isso, comemora aquilo, comemora... O Erle Stigin disse numa das suas obras no avivamento lá de Quacisabanto, que teve uma hora que estava chegando o Natal, eu nem lembrava que era o Natal. A coisa era tão forte da presença de Deus que esses elementos, às vezes, que as pessoas guardam com muito cuidado liturgicamente do ano, passa a ter uma agenda secundária. Sim. A glória de Deus, a presença de Deus, o deleite em Deus, o prazer em Deus é muito maior do que determinadas agendas engessadas que às vezes estabelece a comunidade cristã. Às vezes com boas intenções, é claro. Não, eu acredito que do ponto de vista institucional, você tem que realmente fazer uma agenda, programar, mas isso sempre estará sujeito à ação da soberania do Espírito Santo. Você diz uma coisa muito bonita aqui em Pinheiros. A igreja é governada pelo Espírito Santo de Deus. Isso não significa que os líderes, você, os presbíteros, não planeja, não executa, não gasta tempo de preparo. Não significa isso. Mas antes de tomar uma decisão, consulta a Deus para que conheça a vontade de Deus. Me permita só um exemplo, um aspecto negativo. Eu estou, como disse para você agora há pouco, estudando o livro de Juízes. Certo. Se existe uma coisa que não tem no livro de Juízes, é as pessoas consultando a Deus. Praticamente inexiste, querendo saber qual é a vontade de Deus, agir dentro do propósito de Deus. As pessoas agiam... Depois que a confusão, e aí recorria para Deus, mas as decisões eram tomadas pela cabeça do homem, sem a direção de Deus. Pastorzão, dentro do que você está colocando aqui, né, e dentro também do registro histórico, é bíblico a gente, você, como pastores da igreja e a liderança da igreja,
mobilizar a igreja para orar por avivamento ou não? Eu estou convencido de que sim. Primeiro que a ordenança para orar ela está na Bíblia de ponta a ponta, né? Segundo, que nós temos exemplo do próprio Senhor Jesus como um homem perfeito, que foi um homem de oração. Ele priorizava a vida com o Pai mais do que uma agenda de necessidades humanas. Certo. Terceiro, você encontra a igreja primitiva em Atos dos Apóstolos orando. Os apóstolos orando. Então, nós temos exemplo bíblico de oração. Os profetas, os patriarcas oraram, os profetas oraram, os apóstolos oraram, e nós temos que aprender essa oração. Pastor, do ponto de vista histórico, existe algum avivamento que não foi precedido por oração? Não conheço nenhum. Não conheço nenhum. Então, eu gosto de uma frase que aprendi, Arival, lá no dia da minha ordenação, dia 17 de janeiro de 1982. O pastor me deu o seguinte conselho, dentre tantos: conheça o melhor que você puder a história da igreja, porque ela é sua pedagoga ou será sua coveira. Certo. Então, eu preciso aprender com aqueles que viveram antes de mim. Certo. Para não cometer os mesmos erros que foram cometidos e tentar buscar os acertos que foram feitos. E a oração está presente na história da igreja sempre que ela esteve em tempos áureos de avivamento. Tá. Agora, a gente... você falou da década de 90 da IPB, quando tinha a Confederação... CNE, Comissão Nacional de Evangelização. Eu me lembro que vocês estavam... Eu era pastor novo, muito criança ainda, né? Mas eu via as mobilizações que vocês realizaram. Uma pergunta, porque nós estamos fazendo aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros e o pessoal às vezes critica, né? Nós estamos agora promovendo a 6ª Conferência de Avivamento e de Reforma Espiritual. Qual é a sua opinião sobre isso? Você acha que a igreja deve fazer isso? Não deve? Qual é a sua opinião? Porque existe, por exemplo, quando eu leio o Jonatas Edwards, que para mim é um cara que é... chamado teólogo do avivamento. É o cara fora da casinha, né? Nós não engraxamos o sapato dele. E ele defende isso claramente. Ele diz, olha, se nós não buscarmos o avivamento, nós não teremos o avivamento. Ele defendia peremptoriamente, usando argumentos bíblicos, quando você vai... que orar por avivamento é bíblico. Você pega, por exemplo, Isaías 44:3. Derramarei água sobre o sedento, torrente sobre a terra seca, derramarei meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. A linguagem aí do sedento e da terra seca é eloquente. Quando há necessidade, quando há sede... que precisa de água. Se eu estou igual a igreja de Laodiceia, estou rico e abastado, não preciso de coisa nenhuma, o Espírito Santo vai ser derramado sobre uma igreja dessa. É preciso ter fome de Deus, sede de Deus. Porque às vezes a gente acha que não necessita de um avivamento, porquanto, se a igreja vai bem, doutrinariamente, se a gente está pregando a palavra de Deus, se a gente está defendendo os princípios da sã doutrina, então isso é suficiente. Você acha que ou a gente não deve buscar um pouco mais? Vamos dar um exemplo da igreja de Éfeso. Certo. A igreja de Éfeso é elogiada por Jesus pela sua fidelidade doutrinária, pelo seu zelo moral, certo, pela sua perseverança no sofrimento. Certo. Então, do ponto de vista da ortodoxia, aquela igreja... Era a igreja presbiteriana de Pinheiros. Estava certo. não tinha remendos a fazer. Agora, Jesus também disse, tem uma coisa, porém, contra ti, é que tu abandonaste o teu primeiro amor. Existe uma frase que nós usamos, você usa e nós usamos aí no Brasil em comum. E ela não é nossa, ela é dos pensadores aí. Como você diz que nós não podemos nem engraxar o sapato. Certo. É que a ortodoxia é boa. Ela é inegociável, ela é insubstituível. Mas a ortodoxia morta mata. Então, há muitas igrejas que, inobstante serem fiéis à sã doutrina, e preciso prestar essa homenagem a elas, a esse reconhecimento, por outro lado, estão áridas.
secas, sem vida. Pastor, eu tenho aqui, e eu admiro muito, alguns colegas, né, de ministério, que eu vejo isso que você colocou aí, né? O zelo, a preocupação em preservar a doutrina. Às vezes eu acho até que o cara tem uma procuração de Deus, assim, para defender, só para ele, né? E eu vejo que ele faz aquilo de coração, ele está fazendo aquilo bem intencionado, Claro. ele quer o melhor para a igreja. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que no próprio rebanho dele, né, que na própria comunidade dele, existem carências que só serão supridas se houver realmente um avivamento espiritual. Quer dizer, ele dá, por exemplo, ele dá o feijãozão com arroz, mas não tem uma salada, não tem uma coisa mais, não tem uma sobremesa. E tem uma outra coisa, Arival, veja bem. Porque às vezes algumas pessoas podem estar olhando para ele pensando que nós estamos aqui achando que eu preciso abandonar um pouquinho essa doutrina, relativizar um pouquinho as verdades absolutas. Mas não existe, pastor, não existe avivamento sem sã doutrina. Pois é, então o ponto que nós estamos levantando é o seguinte, eu não preciso tirar uma vírgula da sã doutrina, do nosso arcabouço doutrinário, para buscar. Aliás, eu preciso disso para buscar avivamento. É por isso que o nosso congresso é o quê? Avivamento e reforma espiritual. Isso. Então, o que nós pleiteamos é que não há avivamento sem palavra de Deus, sem balizado pela palavra de Deus. Sim. Ou seja, uma frase que também não é minha, mas eu gosto de usar. Nós queremos 100% daquilo que Deus tem para nós. Certo. Não queremos nada daquilo que não é de Deus para nós. Nós não queremos ir 1 centímetro além das Escrituras, mas não queremos ficar também 1 centímetro aquém das Escrituras. Eu acho que a Bíblia é nossas balizas. Pelo que eu entendo, pastor, eu estudo, não tenho profundidade, mas do que eu vejo, estudando os genuínos avivamentos, sempre eles foram precedidos por muita oração e sempre eles foram muito fundamentados na palavra de Deus. Exato. É a pregação poderosa, expositiva, a palavra intencional, né, da palavra de Deus que produz o avivamento. Ou eu estou equivocado? Veja bem, eu creio que a oração, a palavra, são os elementos que Deus usa assim, para mover a igreja à busca do verdadeiro avivamento. O que nós, penso eu, nem você nem eu acreditamos, é que existe uma automaticidade do avivamento. Não, isso por exemplo, o Finney, que não era um camarada ortodoxo, sim, mas o Finney, ele dizia que tinha causa e efeito. Se eu fizer isso, vai acontecer aquilo. E não é assim tão matemático. Mas a soberania de Deus não funciona assim, né? Não funciona assim. Então, eu não tenho um botãozinho que eu ligo, obviamente chega. Eu desligo e para. Está na economia de Deus, dentro da soberania de Deus. Agora, não há o que você está colocando, acho que é muito importante, não há avivamento, a gente não tem exemplo de avivamento que não tenha sido precedido de oração, de pregação, de busca de santidade, de arrependimento de pecado. Muitas conversões. Muitas conversões. Pecados vindo à tona, sendo tratados, etc. Isso aí é um fato de fato, realmente. Nós estamos aí, a semana que vem nós estaremos realizando aqui em Pinheiros essa 6ª conferência de avivamento e reforma espiritual. E você sempre é o cabo que dá as ideias, né? Nós inventamos esse livro aqui, O Avivamento, né? Tá aqui. Luz na mente e fogo no coração. Essa frase não é nossa, não. Não, é daí copiando. Bom, a gente copia, né, pastor? Tá luz na mente e fogo no coração, porque é uma coisa que, geralmente, aqueles que combatem o avivamento, eles só combatem usando isso aqui, ó, a mente, os raciocínios, né? É quase um trabalho de Bultmann. Eles querem tirar o sobrenatural da fé. Por outro lado, tem muita gente que é só coração, é só emoção. Né? E o que se defende aqui nesse livro é justamente a junção dessas duas coisas. Né? Exato. Quer dizer,
Você não pode querer uma coisa que você não compreende o que é. Você não pode, por exemplo, você não pode pedir a Deus algo que, dentro da racionalidade da nossa relação com Deus, não seja bíblica. É isso, pastor? Explica para nós aqui, nas suas palavras, o que significa luz na mente e fogo no coração. Primeiramente, luz na mente significa verdade. Ser governado pela verdade. A palavra de Deus é luz. Certo. Ela é a verdade. Então, eu preciso, na questão do avivamento, balizar todo o meu entendimento do assunto à luz das Escrituras, certo. Não à parte das Escrituras. Não é experiencialismo. Eu tive experiência, por mais arrebatadora que seja, não é a experiência que governa a igreja, é a palavra de Deus que governa a igreja. Certo. Quando diz fogo no coração, é que esta palavra não está apenas no nível intelectual. Certo. Esta palavra desce ao coração, inflama a vida, desperta para a santidade, para o amor ao próximo, por amor a Deus, pelo envolvimento com a obra de Deus. Então, porque nós somos o quê? Nós somos razão, nós somos emoção, nós somos vontade. Certo. Então, o avivamento, ele não pega apenas o meu intelecto, ele pega também o meu coração, ele pega também as minhas mãos, os meus pés, certo. A minha vida, a minha ação. Acho que é basicamente isso. O Jonathan Edwards, ele sempre defendeu isso, né? E ele, na primeira experiência que ele teve em Boston, ele perdeu uma eleição e aí ele foi trabalhar lá entre os indígenas, né? E, segundo ele viveu ali um momento muito especial da vida dele. Uhum. E é tão interessante que quando você olha para a vida do Jonathan Edwards, ele era um homem extremamente intelectual. Considerado o maior filósofo da América. Pois é, pastor. Então, e viveu mais que você e eu, viu? É? Morreu com 55 anos. Pois é. E ele foi impactado pela aquele que seria o seu genro, né, o David Brenner. A partir do momento que ele leu, né, o diário de David Brenner, ele foi impactado. Então, é possível a gente ter no Brasil hoje uma junção entre academicismo e poder do Espírito Santo? Eu sei que você é isso. Esse cabelinho branco seu aí, você é um cara extremamente bíblico, exegeta, você questiona o texto, busca, né? E às vezes você é julgado porque o fato de você sair para expor isso, né, que eu acho uma coisa muito bonita, eu vejo o seguinte, você, do mesmo jeito que você prega aqui em Pinheiros, que é um ambiente onde as pessoas, de uma certa forma, têm um conhecimento doutrinário bíblico, você vai numa comunidade de periferia e prega do mesmo jeito. Não pode alterar. Né? É uma coisa que é uma marca sua. Graças a Deus. Isso aí ninguém vai poder tirar de você. Graças a Deus. Pode dizer assim, não, ele era meio herege. Herege não, ele era herege todo, mas é que ele pregava a Bíblia. Como é que você vê essa questão, pastor? Assim, você já teve muitos momentos assim de você pregar a Bíblia e depois de expor a Bíblia, ter esse momento onde há uma manifestação do Espírito Santo. Como é que eu não vou pedir para você contar a experiência para nós, porque a gente pode ser processado. Conta assim alguma coisa. Essas são as coisas interessantes. Eu não vou dizer a época nem o local, mas eu tive uma situação que me marcou muito. Certo. Onde estávamos tratando de avivamento. Certo. E houve uma manifestação tão linda da presença de Deus no culto que as pessoas não queriam ir embora, o culto não tinha como terminar. Sim. Então, e foi uma coisa espontânea, não foi nada provocado, fabricado, planejado, alguma indução emocional, não. Foi um mover de Deus ali que marcou muito. Essa foi uma experiência. Uma segunda que eu tive foi num acampamento de adolescentes. Mas como esse negócio de avivamento está com jovem e adolescente? É impressionante, né? É impressionante, Varão. Nós chegamos num acampamento, Arival, com o pastor Seni Tavares, e o líder dos adolescentes estava tendo um problema de disciplina. Tinha mandado um grupo embora. Estava uma confusão generalizada. E aí o pastor não ia tirar a autoridade do presbítero que estava liderando lá. Sei. E aí nós então pedi para ele, meu irmão, faz uma coisa, deixa os adolescentes, pelo menos, participar do culto. Eu vou pregar, vim para isso.
Depois que eu pregasse, o irmão toma a decisão que achar oportuno. Certo. E assim combinamos. E eu preguei. Eu me lembro que era antes do almoço. Eram as 11 horas. Logo teria o almoço e os meninos iam embora. O culto não terminava. Certo. Deu meio-dia, deu 1 hora, deu as 2 horas. E ninguém pensou em almoço mais. Ninguém pensou em mais nada. Esqueceu o negócio de ir embora. Certo. Com um derramar da graça de Deus ali. Daquele encontro, vários pastores saíram. Vários pastores saíram. O mover de Deus. Agora, se você diz assim, então vamos fazer do mesmo jeitinho... Não dá certo. Não dá certo, porque a agenda não é nossa. A agenda é de Deus. É Ele que vai falar quando, onde, como. Nós tivemos aqui, já é o 6º congresso que a gente faz, nós tivemos aqui momentos também muito especiais, onde houve uma manifestação da presença de Deus, e eu diria assim, de prazer, Deleite. de enlevo, que você não consegue descrever. Você só sente. Né? E aquilo é uma coisa tão benéfica para você, porque muda tudo, muda a sua forma de orar, muda... É um negócio, pastor, indescritível. Eu quero falar muito sobre isso, mas você sabe que há experiências, que eu chamo assim, experiências do pijama, né? Que você tem com Deus. É isso que dá muitas vezes, a pessoa não entende. O pastor chegou lá e pregou bem. Por que ele pregou bem? Né? Por que a palavra teve um impacto maior? Porque lá nos bastidores houve um momento especial de deleite, de encontro, de quebrantamento, de choro, é um negócio assim... Eu não vou dizer que é internacional, porque é celestial. Você conheceu o Antônio Elias, né? Pastor nosso, tão querido. Eu escutei algumas vezes o Antônio Elias. Sim. Nas vezes que eu ouvi, eu nunca ouvi pregar sem chorar. E nunca ouvi pregando assim que o auditório também se rendesse às lágrimas. Se você perguntasse se o sermão dele era um padrão de sermão muito intelectual, eu diria que não. Sermão simples. Eu trouxe ele para pregar aqui em Pinheiros, logo quando eu cheguei, e ele veio com a Dona Maria José, ficou hospedado lá em casa, né? Com todo carinho, aquele negócio todo. Eu falei, pastor, eu estou pegando essa igreja aqui, a igreja tem 90 anos, está precisando de um avivamento e tal. Eu disse, meu filho, fique calmo e tal. Aí reuniu os líderes, os pastores, igreja, né? Aí ele vai lá, rapaz, abre o texto lá de Marcos, Marcos 10, se eu não me engano, quando Jesus chama Bartimeu e disse, que queres que eu te faça? Pronto, ele pegou essa frase, que queres que eu te faça? E aí, pastor, aí ele diz assim, Arival, isso aqui é assim, assunto puxa assunto, fui puxando assunto. Não, e ele pregando para líderes, tinha gente lá que era professor de seminário. Daqui a pouco, quando eu olhei, estava todo mundo chorando, quebrantado. Entendeu? Assim, aí que eu falo que é aquilo que a gente chama de unção do Espírito Santo, né? E hoje, pastor, do ponto de vista de recursos, agora até com a inteligência artificial, um pastor ele não pode dizer que ele não teve condições de preparar um bom sermão. Porque nós temos os recursos hoje. Temos ou não temos? Temos muitos recursos. Exegéticos e eu me lembro, Arival, quando eu fazia seminário em 78, 81, tudo que saía, você conseguia acompanhar e às vezes até comprar. Pra você ter uma ideia, o meu livro de teologia não tinha em português. É espanhol, né? O Berkoff, o Calvino. Né? Hoje você tem as melhores obras da história da igreja na língua portuguesa. Não, e o cara que lê, por exemplo, inglês, ele entra hoje nas melhores bibliotecas dos maiores seminários do mundo. Ele vai lá e pesquisa. Então, os recursos hoje são abundantes. Então, ninguém pode ter a desculpa de que não tem ferramentas na mão. Certo. Todos nós temos ferramentas. Mas aí vem a grande questão, né, pastor? O sermão não é só o estudo, a pesquisa. Não, não é. O sermão é, primeiro,
aquilo que Deus fala ao coração do pregador através do texto sagrado e a vida do pregador. Explica isso para nós. A primeira coisa que eu acho que é importante dizer, você e eu já estamos, você menos, eu mais, cabelos brancos, não é natural pregar. Nós pregamos várias vezes na semana. É tudo nervoso. E nós não nos acostumamos, né? Não é uma coisa automática que a gente faz assim, tranquilo, não. É um envolvimento de mente, de coração, de alma. É angustiante. É angustiante. Eu sinto isso. Então, a segunda coisa, isso não significa que você não deva ter excelência no preparo. Certo. Eu, há poucos dias, falei numa igreja, Deus não premia preguiça. A Bíblia diz aqueles que se afadigam na palavra. Então, é trabalho, é empenho. Hoje eu estava compartilhando com você que eu passei das 6h30 da manhã até a hora de vir para cá, debruçado em Juízes capítulo 20. Ou seja, você não pode passar por cima. Né? Então, agora, o fato de você ter dedicado tempo no preparo não significa que você vai pregar bem. Não significa que Deus vai usar porque você se preparou, porque não é só isso, isso é uma parte da pregação. Tem a outra parte. E já aconteceu, pastor, no seu ministério, eu acho que já, mas eu só estou levantando a bola, de você usar algo que você já estudou no passado, que você entendeu, e naquele momento Deus fez você lembrar e você pregou aquilo foi uma coisa extraordinária. Com certeza, Deus traz a memória. Aliás, o Espírito Santo nos faz lembrar. Isso. Agora, eu só posso lembrar daquilo que eu já sabia. Se a pessoa nunca estudou, eu tinha um primo. Como é que vai lembrar? Eu tinha um primo que não estudava, sabe? Aí ele dizia assim, Arivaldo, toda vez que eu vou fazer uma prova, eu digo assim, o senhor multiplica o que eu sei. Eu falei, mas o que é que você sabe, nego? Eu disse, eu não sei nada. Nada vezes nada. Mas a burrice é ao quadrado. Então, né? Mas, pastor, nós estamos chegando aqui ao final do nosso tempo aqui, e esse podcast vai sair logo, porque nós estamos aqui também para falar um pouquinho deste livro, que é um clamor bíblico por avivamento. São mensagens do pastor Hernandes, minhas aqui também. São 9 mensagens, né, irmão? 9 mensagens. Nós dedicamos esse livro aqui com muito carinho ao pastor Jeremias, que para nós... Jere, você é o cara. Você pode falar o que você quiser de nós, que nós gostamos de você do mesmo jeito. E eu sei que você é um homem que tem uma história na 8ª Igreja em Belo Horizonte e tem sido usado não somente na esfera preteriana, mas hoje no Brasil, no mundo, para motivar, para encorajar muitos pastores. Ele é um encorajador. Jeremias, é difícil você chegar perto de Jeremias sem você sair mais animado. Ele é um homem que tem esse dom de Deus de encorajar os santos. Então, meu santo, não sei se vale nada não, mas nós estamos dedicando para você. Então, aqui, pastor, está dividido aqui, o senhor colocou, são 5 capítulos seus aqui, né? Sim. Um clamor por avivamento, uma volta urgente para Deus, avivamento quando Deus restaura o seu povo, avivamento ou sepultamento. E aí você faz um trabalho belíssimo, né? O Pentecoste, o derramamento do Espírito Santo. Tem alguma coisa a acrescentar? Não, e você trabalha agora, prega a palavra, centralidade das Escrituras, fome da palavra, ou seja, interesse pelas Escrituras, orando por avivamento, confissão e perdão de pecados. Eu acho que os grandes elementos que nós conversamos sobre avivamento estão aqui nesse livro. Não, né? Eu acho que é um roteiro, é um livro que não é exaustivo, Gente, é o seguinte, devocional, que vai ser abençoador. E é muito bonito também, pastor, porque esse livro, além de ter essa finalidade, ele ajuda. Nós estamos patrocinando a vinda de mais de 100 pastores pobres que não podem pagar congresso, vir aí para receber uma carga espiritual, entendeu? Amém. Vamos botar ele no hotel, vamos cuidar dos caras. Coisa boa. O cara sair daqui cheio do Espírito Santo, animado para fazer o trabalho. Deus seja Tá bom? Pastorzão, suas considerações finais para a gente encerrar esse podcast aqui sobre avivamento. Bom, então deixa eu me dirigir à pessoa que está nos acompanhando. Primeiramente, eu gostaria que você considerasse este assunto na sua vida pessoal. Eu não sei o que você tem feito até hoje nesse sentido de pedir a Deus, de orar a Deus e clamar aos céus para que Deus restaure a sua sorte, que Deus reavive o seu coração, que Deus encha você do Espírito Santo, que você tenha
a doçura da graça de Deus sendo derramada em sua vida de uma maneira única e singular. Então, que Deus abençoe muito a sua vida e eu quero agradecer, Ival, mais uma vez, o privilégio de estar aqui com você. É sempre bom. Obrigado, pastorzão. Muito obrigado. Até mais ver no próximo podcast aí, tá bom? Grande abraço. Abraço.